eu acho, Mati, não sei se você concorda, a gente começar falando sobre a relação de pessoas com formigas, que acho que explica muito sobre Sim. o Swarm Intelligence, que é na tradução, acho que a melhor tradução seria inteligência coletiva, Uhum. que foi da maneira como você começou a apresentação que nós te conhecemos lá no evento. E que eu achei incrível como a relação de pessoas e formigas e como isso explica casos de sucesso no capitalismo, no mercado corporativo mesmo, de maneira geral. Que tem um ponto até anterior a esse, que é uma passagem que ele responde ao filho que ele faz, né? E o que ele faz é encontrar empresas maravilhosas e segurar elas por muito tempo, né? Então, Isso. acho que empresas maravilhosas passam por essa analogia com as formigas, né? Que são Uhum. colônias, que são organizações que têm um propósito, né? Então, acho que a gente pode começar daí, realmente. Sim, essa conversa até que surgiu quando eu estava levando meu filho para a escola, meu filho de 15 anos. E eu falei para ele, papai, o que você faz, né? E eu falei para ele, não, papai encontra essas grandes companhias que são muita alta qualidade e depois de 30 anos elas fazem $1 milhão virar 100 milhões. E aí a conversa continuou, mas só tinha 5 minutos, que a gente mora a 5 minutos da escola dele. E aí ele falou, mas pô, por que então você trabalha tanto se é só isso que você faz? Aí eu expliquei que não, que é mais difícil que parece e muito porque você faz erro, né? E eu vejo até o nosso trabalho principal como investidor é de encontrar os erros, porque o resto quem faz é a companhia, né? Eles é que você basicamente está outsourcing o trabalho de alocação. Uhum. Então, o que eu vou entrar no da formiga aqui, mas aonde eu geralmente começo uma conversa de explicar o que a gente faz é num Venn diagram, né? Tem aqueles 3 círculos, e eu comecei na conferência lá no congresso Value Investing com essa imagem. Então, são 3 círculos e o primeiro é management, people, né? O segundo é o business, a qualidade do negócio. E o terceiro é o secular growth, é o crescimento, a durabilidade do secular growth. E você quer maior qualidade nesses 3 dimensões, nessas 3 dimensões, e tudo que a gente faz vai por essa lente. E o importante é você ter trust, que é a mensagem principal, o capítulo 11, o último que vocês não capítulo. leram. O título é Value is Trust. Então, essa definição de value que é mais comum, que é uma função de um múltiplo de earnings, e isso aí é tudo secundário. Não estou dizendo que, que é irrelevante, mas é secundário ao trust. Você tem que trust the people, trust the business e trust the secular growth, né? Uhum. E trust que aquilo ali vai continuar. Então agora vamos passar para a formiga, né? Porque a formiga é a espécie mais impressionante para mim no mundo. Existem outros organismos, mas em termos de organismos sociais que interagem, a formiga é número 1. Em certos respeitos, ela é superior ao ser humano, muito por causa da simplicidade da formiga, porque se você põe uma formiguinha sozinha, ela não consegue fazer nada, mas quando você junta 1 milhão de formigas numa colônia, ela realmente é formidável. Eles conseguem fazer muita coisa e sobreviver. A formiga, ela existe no mundo há mais de 150 milhões de anos, né? O Homo sapiens é 200 mil anos. Então, ela está por aí desde a época dos dinossauros e continua crescendo. Dizem que se você pegar todas as formigas do mundo, ela vai ter o mesmo peso que todos os seres humanos do mundo. Então, tem 1 milhão de formigas por cada ser humano. E elas têm uma capacidade de adaptar. É aí que eu acho que o paralelo é mais forte nesse sentido, porque o mundo está sempre mudando. Então, você olha o S&P hoje, as companhias que são as maiores, as mais fortes, não são as mesmas de 10 anos atrás ou 20 anos, e nada dura para sempre, né? Então, o trabalho
do gestor, baseado na nossa filosofia, é de encontrar aquelas companhias que vão conseguir se adaptar, que nem formiga. E eu tenho uma história de formiga que eu posso contar depois do que aconteceu aqui nos Estados Unidos com os fire ants, né, as formigas fogo, que mostra como elas são difíceis de disrupt, de derrubar. Mas é esse tipo de companhia que que se chama de um superorganismo, que elas podem ser atacadas, o mundo pode mudar, pode ter disrupção, que elas se adaptam e continuam thriving. E elas conseguem crescer sem perder o purpose. Qual é a razão da vida de uma formiga? É proteger a rainha. Porque a rainha é quem reproduz. E uma rainha, se ela morrer, geralmente a colônia não dura muito. Então, você tem diversos tipos de formigas numa colônia. Tem o formiga soldado, tem o formiga que trabalha, tem os machos que eles só estão ali para acasalar. E a rainha, a única coisa, ela não manda em nada, né? Quem manda é no nível local, que é o soldado, ele está fazendo o que ele precisa fazer para proteger. Tem aqueles que trazem a comida e as formigas, elas comunicam por cheiro, né? Então, aqueles cheiros vão entrando, as mensagens descem para a rainha e baseado no sinal que está vindo do ambiente, a rainha, ela sabe se ela vai produzir, porque ela está ali com esperma que dura 10 anos, ela faz toda a acasalação no começo, aí ela vai produzindo o que a colônia precisa. Então, quando você ataca a colônia, ela produz outras rainhas que vão e acasalam e formam outras colônias. Então, no nível de colônia, as colônias de formigas também reproduzem e continuam crescendo, e é impossível de parar isso. E elas não ficam mais complexas porque o purpose, a razão da existência delas não muda. Então, eu procuro isso nas companhias. Tem que ter um purpose, tem que ter uma razão que não é diluída, né? Então, e também, vou continuar aqui no nível de pessoas, você não precisa encontrar pessoas individuais que são assim, impressionantes, porque o que é impressionante é o whole, é coletivo. Então você pode, quando uma companhia depende muito do talento dos indivíduos, todo mundo morre, né? Então aquilo ali se dilui. Agora, quando o valor da companhia está no agregado, no Swarm Intelligence, aí essa companhia ela vai durar mais, e é isso que a gente quer, né? Eu até, na apresentação que você fez, eu tinha notado no resumo, pessoas não precisam ser formidáveis, elas precisam ser leais à cultura da companhia, precisam ter aware e estar integrado à empresa. E acaba sendo, quando todas elas têm o mesmo propósito e estão todas conectadas a isso, né? Fica muito mais difícil de você disruptar isso, né? De você vencer essa empresa. E, ok, entendemos que você busca empresas com essa inteligência coletiva, esse Swarm Intelligence, mas como encontrar essas empresas? Quais são as empresas que parecem formigas, né? Como encontrar esse tipo de empresa? Sim. Até porque isso acho que é parte da cultura de uma empresa, e é difícil você avaliar uma cultura, Não estando né? lá dentro, E né? não estando lá dentro. Sim, é difícil. Deixa eu começar com a resposta do que eu acho de como não encontrar uma companhia dessa. Porque se você começar com um múltiplo, ou o quanto a ação já subiu, ou assim, nosso cérebro tende a simplificar muito as coisas, e a gente usa o que a gente sabe. Então, é difícil, é impossível você saber realmente o quão especial é uma companhia sem fazer um trabalho. E esse é o trabalho que o meu filho não reconheceu que é feito, e eu não tive muito mais tempo para explicar para ele, mas é por isso que a gente trabalha tanto, porque requer um estudo muito profundo, não só do que a companhia é hoje, mas como ela chegou ali. Então, quando a gente avalia uma companhia, a gente estuda o histórico todo dela. E geralmente não é difícil
você ter acesso através de diferentes providers dos conference calls, né, dos transcripts que as companhias americanas fazem 4 vezes por ano, e quando eles apresentam em conferências também, tem lá o transcript, e a gente lê, eu e o Roberto, o meu sócio, analista, a gente lê aquele histórico todo desde do começo da companhia, e onde não tem o histórico, a gente quer ver da onde veio, por que ela foi formada, e entender aquele arco no tempo de como ela chegou aqui, e aí você avalia se ela realmente tem o Swarm Intelligence, aquela cultura, e você aprende muito o que aconteceu durante tempo de crise, né? Como ela reagiu também, o que aconteceu, se você está estudando 30 anos, 40 anos de uma firma, é muito pouco provável que vai ser o mesmo CEO, né? Que vai ser a mesma administração. Então, você quer ver como uma companhia com Swarm Intelligence, ela consegue trocar o ser humano troca, mas é que nem um super-organismo de formigas. São rainhas diferentes, mas o modelo funciona. Então, não tem nenhuma fórmula super mágica. Você simplesmente lê a transcrição das últimas, sei lá, 80, 100, tem algum número de teleconferências, os conference calls que as empresas fazem, que você fala, não, ok, isso aqui já está suficiente para eu entender a cultura da empresa. Vocês estipulam... Não tem limite. Basicamente, é tudo que a gente consegue encontrar. Agora, obviamente, tem companhias que são mais jovens, que você não tem mais de 5 ou 10 anos de histórico. E a gente estuda os annual reports também, os 10Ks. Mas a gente está procurando um certo tipo de empresa, porque o nosso objetivo é de outsource, né, de alocar capital e deixar com que as empresas toquem dali. Então, eu sempre falo, né, they work for us. Eles é que fazem o trabalho. A gente só encontra eles e fica em cima para ver se realmente eles continuam sendo outstanding. Mas então não tem um limite, mas eu diria que menos de 10 anos a gente geralmente não tem muito interesse. Então, uma empresa que tem 10 anos, ela tem as 4 conferências trimestrais e tem também o report anual, né? Sim. Então, e quarterly também. Então, são 6 por ano. Não, e tem apresentações de conferências que geralmente eles fazem. Então dá pelo menos uns 80 documentos para você ler, se for uma empresa de 10 anos de... Sim. Se a gente começar um trabalho novo hoje, pode até conhecer a companhia, mas esse trabalho, ele demora meses. Ele não é um trabalho... A gente não está procurando um case, né? As pessoas chamam de case aqui, não é um investment case. A gente está procurando outstanding companies. O case, ele muda com o tempo. A companhia não, que nem a formiga, né? Ela pode thrive, ela pode se dar bem em diferentes ambientes, com diferentes situações. Isso muda. Então, se você está ali por uma oportunidade, alguma mudança no mercado, uma tecnologia nova, aquilo ali é uma coisa que eventualmente vai passar. A gente está procurando coisas que são eternas. Nada é eterno, mas estamos procurando não fazer nada. Uma vez que a gente compra, deixa eles trabalharem. Eu acho que com exemplos vai ficar mais fácil de entender, mas antes eu queria explorar um pouco mais a filosofia, porque quando você falou do eterno, o capítulo 2 do livro, né, você fala sobre o Forever Mentality, né, que até peguei um trecho aqui, né, que você escreveu, né? A principal diferença entre minha filosofia de investimento e a maioria das outras é que eu concentro na opcionalidade do poder de ganhos futuros, em vez de tentar estimar o poder de ganhos em si. Para mim, longo prazo e para sempre são a mesma coisa. Portanto, ao invés de vou comprar essa ação porque acho que ela está barata, o investidor de longo prazo pensa, vou manter as ações dessa empresa para sempre, porque acho que ela pode sustentar um crescimento acima do mercado por muito tempo. As ações procuram manter-se de empresas que demonstram a capacidade incomum de adaptação de melhoria contínua. Elas têm a cultura de crescer sem perder o propósito. Ficou meio longo aqui, mas é que eu achei muito interessante, principalmente essa parte aqui muita gente procura ação que está barata para comprar. Agora é a hora de comprar. Mas, na verdade, o investidor de longo prazo, na sua concepção, vou manter essa empresa para sempre, porque acho que ela pode seja sustentar... maravilhosa, né? Desde que seja uma outstanding company, né? A grande maioria das companhias não conseguem ficar outstanding.
porque com o crescimento vem a complexidade, vem maturity de diferentes mercados, de produtos, e o mundo muda e eles não conseguem pivot, né? Então, quando você tem assim, um forever mentality, ele limita o tipo de ação, o tipo de mercado que você vai atrás, o tipo de modelo financeiro. Muita gente me pergunta, pô, mas você não tem Nvidia por quê? E esse tipo de ação, ela geralmente não encaixa no que a gente quer fazer, né? Um mentor meu dizia, você não pode beijar todas as meninas, né? Então, não é de se dizer que é necessariamente um mau investimento ou não, é porque eu acho que quando você tem um propósito bem definido do que é que você quer fazer, fica mais fácil de saber quando um investimento encaixa ou não. Então, assim, se o propósito é fazer nada, o melhor tipo de ação que você compra é aquela que tem um crescimento estável, que ela gera valor todo dia, que é repeatability, uma coisa que está subindo. E geralmente as ações que a gente tem, olha, eu acho que são todas elas, na verdade, apesar disso não ser um critério de escolha, quando você põe o gráfico de preço dela em log scale, é uma linha reta, que sugere que ela está, mostra que ela está ali crescendo num crescimento constante, né? Perto de constante, perto de uma... There's never a straight line, né? Quando você vai e foca, isso é um gráfico de 30 anos. Quando você vai e foca em cada ano, tem ano ali que ela caiu 50%, tem ano que subiu. Então, mas ela continua naquela linha, que é porque tem uma máquina ali criando valor. O próprio Facebook, Meta, né? Que chegou a cair 60%, acho, em 2022 e tá batendo máximo agora, recentemente. Sim, e a gente não tem Meta, mas eu uso ela como um exemplo de uma companhia outstanding, não no nosso critério, mas é uma companhia outstanding, tem muitas razões porque ela vai continuar vencendo, mas se você acredita na Meta e você está querendo gerir um portfólio concentrado, e você, vamos dizer que eu sigo o fundo que fez isso, você toma uma posição de 20% na Meta. Aí chega 2022 e a Meta cai 67%, foi o que caiu, from top to bottom. Obviamente, se você não tiver os investidores, os partners, né? Eu não gosto nem de chamar de cliente, os partners certos investidos com você, eles não vão gostar, né? Porque o fundo vai cair muito. E esse é um risco, é um business risk que na forma que eu construí esse negócio de ser independente, que eu tento minimizar, né? Que é o Warren Buffett chama de institutional imperative, né? Que se você tem, por exemplo, se você não é o patrão, você está gerindo um fundo e você tem um patrão que está te avaliando. Aí você tem um ano terrível, o dinheiro sai, eventualmente, se você tem 3 anos ruins, você pelo menos, se você sabe como funciona essa indústria, vai estar com medo de perder o emprego. Então, aquela força de você ter que fazer alguma coisa para não perder o emprego, já é inferior, porque as decisões de investimentos, no nosso modelo, no meu modelo, é de fazer aquilo que vai maximizar o teu wealth, né, o teu patrimônio daqui a 20, 30 anos. Eu lembrei agora de uma passagem até com um podcast que a gente fez com o Cristiano Souza, que ele não chamava de forever mentality, né? Mas ele falou que quanto menos decisões você toma no mercado, mais fácil a tua vida, né? Menores as chances que você tem de errar. Então, acho que se você tem uma ação na carteira que você fez o trabalho correto e ela é uma outstanding company, deixa ela aí, né? Porque você tem que vender ela para comprar uma outra, vender para comprar outra, você vai tomar tanta decisão que a chance de você errar alguma dessas é maior, né? Ninguém sabe o futuro, né? Então, eu já cansei de ver, fazendo isso há 26 anos, né?
ações, companhias em que o mercado, todo mundo acha que está caro, né? Assim, já subiu muito, o múltiplo é 50, 60 vezes, todo mundo adora. E você fala, aí, pode dar diversos exemplos, né? Amazon, Netflix, Facebook. VEG. Mas, enfim, todo mundo acha que está caro, mas se você... e de repente até tá no curto prazo, né? Ela subiu muito, então vai cair, porque o mundo é mean reverting, né? As coisas que sobem muito descem, e você é tipo um zigue-zague naquela linha reta lá de log. Então, eu recebo muito essa pergunta, mas, pô, vamos dizer, em 2021, a gente teve ação ali que subiu muito e pareceu caro, né? E as pessoas me perguntam, pô, por que você não vendeu? Que eu até, eu falo nesse mesmo capítulo do meu filho aí, eu falo, são as duas perguntas mais comuns. Por que você não vendeu essa ação quando ela estava ali? Vamos dizer, a 50% acima. E a outra, o que você estava pensando comprar essa ação aqui? Então, isso aí, e a resposta é sempre a mesma, porque a gente está focado no longo prazo. Porque se você sair, vamos dizer, você trim, né? Uma ação subiu, e geralmente quando ela, vamos dizer, dobra, ela pode ser a tua quarta maior posição, mas ela sobe tanto, ela vira a maior posição, né? E quem tem Nvidia aí no portfólio e não fez nada, hoje em dia é 20% do portfólio. Então, a necessidade de você, vamos dizer, você se convence, não, é melhor tirar um pouquinho aqui, vamos cortar um pouco, porque tá cara, e vamos botar um pouco nessa outra ação aqui que tá mais barata ou que tem menos risco, né? Que isso aí você pode chamar de risk management. Mas o problema dessa filosofia é que a premissa é que você vai saber que aquilo ali é o top e você vai comprar quando tá no bottom. E aí vamos dizer que você corta a posição em metade e ela dobra de novo. Você não tem a posição full, né? E você, muito pouco provável que você vai comprar ela de novo mais alta, porque você já achou que estava caro ali. E aí, vamos dizer que surge um problema com a companhia. Hoje tem 3 posições no fundo que estão com problemas, assim, as coisas não estão indo bem, por exemplo, exposição à China ou outras coisas que estão acontecendo, e isso acontece, não é um straight line, até as melhores companhias passam por tempos difíceis, que pode durar 1 ou 3 anos, e aí quando ela cai, aí você tem que arcar com esse problema, pô, mas eu quero comprar aqui, eu quero que esse problema se resolva, né? Eu quero comprar depois, e aí você já entrou na esteira de market timing, e você vai gastar muita energia, você vai estimular o teu viés de behavioral finance e não vai fazer o trabalho que é o trabalho mais importante, que é ainda mais importante do que encontrar o outstanding company, tá? É detectar aquelas que não são outstanding mais. E isso, assim, vem sempre daquela lente dos 3 círculos, né? Porque se você perder, e é trust, é confiança. Se você perder a confiança no management, tem que vender. Se você perder a confiança na qualidade do business, tudo com long term, tem que vender. E na durabilidade do growth, tem que vender. Então, esse é o trabalho mais importante. Então, uma vez que você comprou a companhia, você tem que ficar seguindo de perto e entendendo se a cultura está ali, se o purpose ainda existe. Eu queria explorar mais, você falou de inteligência coletiva em empresas e propósito. Como que você encontra isso? Qual que é os atributos? Você tá lá lendo todas as transcrições, você tá ouvindo eles falando. Quais características você escuta ou lê ou vê visitando fábrica que você fala, pô, essa companhia aqui realmente, ela acho que tem potencial para ser uma outstanding company? Sim, essa pergunta vou começar de novo com o que eu não acredito em fazer. Eu tenho horror de screens, né? As pessoas fazem screens, eles pegam métricas tipo múltiplo, ROIC, ou crescimento, e aí tentam fazer um score e fazer um ranking de companhias, aí estudam aquele. Eu não acredito nisso porque desde o momento que você faz um fator virar um fator quantitativo, você está simplificando demais, você perde a capacidade, porque
uma receita em uma companhia, um dólar de lucro de uma companhia, não tem o mesmo valor de $1 de lucro em outra companhia. Existem companhias que hoje têm uma margem muito baixa ou estão perdendo dinheiro, mas estão fazendo um investimento certo para o futuro. Então, elas estão criando aquela durabilidade, estão investindo na cultura. Então, eu não faço screen. Voltando ao que a gente olha. Eu diria que é tudo qualitativo, tá? Mas é repeatability. Não é o fato de que uma companhia tomou uma decisão certa ou fez um investimento certo há 3 anos atrás ou há 5 anos atrás. É o fato que durante 20 anos eles têm uma forma assim, repetitiva de lidar com... Eles têm aquele purpose e um modelo certo de fazer decisões boas. E tem outros fatores também. Eu acho que aonde vem a capacidade de reconhecer um outstanding company, ela vem muito de isso aí, 20 anos de procurar, porque o foco é achar esses outstanding companies. Então, às vezes, as pessoas nem estudam as companhias que são as melhores companhias porque acha que o múltiplo está alto ou porque não está bom no screen, no value screen. Aí, quando você não faz esse trabalho, e tem diversos exemplos de companhias aí que você diz, pô, isso aqui é uma companhia impressionante, mas tá cara, né? Ou até uma Nvidia, você cria uma razão porque, como eu falei agora, não é o tipo de coisa que a gente está procurando. Então, você não faz o estudo. E o importante é fazer o estudo, porque quando você vê, eu diria que, vamos dizer, nos Estados Unidos, no Wilshire 5000, tem umas 5.000 companhias, assim, que são relativamente líquidas, public companies, tem o S&P 500, né? Então, nos Estados Unidos tem muita liquidez, tem muita companhia em muitas diferentes indústrias. E se você... isso eu vou adivinhar aqui. Eu acho que dessa população, não mais de 5% das companhias realmente encaixam nesse nível, porque não é um nível de qualidade em termos de retorno, quality business, ele vai acima disso, é um nível, e a gente antes de começar aqui o episódio estava falando do Marcel Duchamp, né? E o Duchamp, ele era um artista da época do dadaísmo, que ele é um artista contemporâneo, modern, né? Então ele fazia essas pinturas ou estátuas que parecia não significar nada, mas que fez muito sucesso. E a forma que ele ganhava, uma das formas que ele ganhava o dinheiro dele, era ele escolhia a arte para colecionadores. E ele tinha um olho para saber qual era a arte que ia transcender o tempo, que ia ficar, porque muita coisa não vale nada, né? Então pegava assim de artistas que eram desconhecidos, ele via, não, isso aqui tem qualidade. E aí comprava, ele ganhava um percentual da compra, então tinha um incentivo até de pagar mais, mas aquelas artes ali, a maioria das vezes davam certo. E eu dou exemplo, num dos capítulos, do Phil Fisher, que era um growth investor, que tinha esse mesmo talento com ações. Então, você às vezes vê uma ação e ela não parece ser valiosa, mas ela tem aquelas características. Então, quando você estuda, como eu tenho estudado na maioria da minha carreira, centenas de companhias e assim procurando essa qualidade, você começa a detectar certas coisas em comum. E essas coisas em comum, assim, ela é bem resumida por aquele Venn diagram, né? Que você vê características na cultura, geralmente um purpose que não muda. E esse purpose, essa razão de existir, ela não pode ser ganhar dinheiro, não pode ser gerar cash flow. Quando eu escuto isso, já perco o interesse, porque o purpose ele tem que ser um purpose altruístico. Por quê? Porque, vamos dizer, o purpose é ganhar dinheiro, né? Aí o cara que não ganha dinheiro, que é a secretária, a pessoa que está servindo um cafezinho, não vai ganhar dinheiro. Ou tá todo mundo querendo ganhar dinheiro, vão fazer decisões erradas para o futuro porque querem ganhar dinheiro hoje. Uhum. E não é uma cultura sustentável. Agora, quando o purpose é save lives, ou organize the world's information,
ou, sabe, um purpose relacionado com a indústria. A gente tem uma companhia de lixo, né, de waste management, que é a Waste Connections. E o purpose deles é em volta é um bem para a sociedade que eles fazem, porque a sociedade gera muito lixo, né? Então, se você não tem uma capacidade de tratar desse lixo, muito também por causa do environment, tudo, de uma forma eficiente, você vai ter uma sociedade pior. E eles têm um purpose também relacionado aos empregados. Então, esse purpose, que é servant leadership, que eles chamam de servir, os superiores servem as pessoas abaixo deles. Esse purpose, ela existe desde o começo da companhia. Então, isso é uma coisa que, quando você vê isso, é especial. E aí, em termos do business, você quer um business que é defensive, no sentido de uma das outras companhias que a gente adicionou até relativamente recentemente, é a Copart, que você tem um modelo de business que, para começar, é um two-sided network, né? Que é um flywheel. Mas ele é um business que ele se dá bem quando o mercado está caindo, se dá bem quando está subindo. Então, economia ou o mercado dele, que é de vender auction, salvage vehicles. Quando o veículo bate, a companhia de seguro, eles não vão pagar para consertar, então eles vendem nesse auction, que é da Copart. Mas, enfim, essa capacidade do business ser resiliente, por que a gente não tem muito interesse em semiconductors, por exemplo, na área de semis, né? A Broadcom, o NVIDIA, essas companhias todas, ASML, e a gente já estudou essa área de perto. Mas, apesar de talvez tenha uma coisa diferente aqui, um spark, e se for, não é de se dizer que daqui a 10 anos a gente não pode investir na indústria, mas quando você estuda o histórico de semiconductors nos últimos 40 anos, é boom bust. E é boom bust porque o custo fixo de você produzir semiconductors é muito alto. Então, todo mundo tem um incentivo de ganhar volume. Então, quando o business está bom, todo mundo adiciona capacity, que nem as aerolinhas. Aí, quando está ruim, todo mundo perde dinheiro. E essa é a história do business. E também é muito disruptive, não tem esse sentido de network, né? de network effects. Então, a gente procura businesses que têm... E, geralmente, esses businesses, eles têm low capital intensity, né? São alto retorno invested capital. E, importantíssimo, em termos da qualidade do business, você quer um business que fica melhor quando ela cresce, que nem as formigas. As formigas, a formiga está sempre tendo guerra entre a mesma espécie. Eles, vira-volta, eles crescem para uma área e tem guerras assim enormes, que eles são carniceiros mesmo. As colônias que são maiores quase sempre ganham. Então, economies of scale. As companhias que conseguem crescer e ficarem maiores, é difícil, porque quanto maior você fica, menor o teu unit cost, mais escala você tem. Quanto maior, vamos dizer, essas companhias aí de mega tech que estão nos trilhões de dólares, você consegue atrair as melhores pessoas do mundo, né? A Amazon, a Apple, Google, são os melhores cabeças do mundo, e o conhecimento, tudo. Então, essas companhias fica cada vez mais difícil de alguém disrupt, de ter competição. Então, a gente procura isso, companhias que melhoram com o crescimento. E aí, o secular growth, eu diria que é o mais difícil, porque o mundo, ele está sempre mudando, né? E às vezes ninguém sabe o futuro, mas geralmente o secular growth, quando você procura o growth, às vezes a gente faz muito trade-off por causa da durabilidade do growth. Então, por exemplo, um growth que é muito alto, geralmente ele não é durável, né? Você quer o evergreen growth. E a gente procura o que a gente chama de long runway for growth. Você quer, por exemplo, histórias de penetração. Você quer uma companhia que faz uma coisa hoje que serve um mercado onde eles só penetraram 10%. Então, você pode ver, e eles estão penetrando, vamos dizer, 1% a cada década. Eles são pequenininhos comparado com o business que tem lá. Então, a gente geralmente pergunta, a gente já rejeitou muita companhia nesse fator. O que essa companhia vai ser daqui a 50 anos? Ela ainda vai ser um growth company?
Porque a gente quer, daqui a 50 anos, falar, não, o growth é maior, aí que entra a opcionalidade. Porque quando... vamos pensar na Google, por exemplo. Quando ela era só search, ela não tinha a opcionalidade que ela tem hoje. Hoje ela tem diversos vectors de growth que fazem o search. Hoje em dia é 56% da receita ele é complementary, todos os diferentes businesses que eles têm, mas a Google crescendo, ela cria uma capacidade de crescer que é maior ainda. Então, esse é o tipo de companhia que a gente quer. O crescimento abre novas capacidades de crescer. Isso é muito louco. E quando você falou, eu até abri aqui que eu tinha grifado a frase sobre empresas, assim como a arte, exibem qualidade de maneiras diferentes, que também tem a dificuldade de você quantificar o quanto que uma qualidade de uma empresa quanto que isso pode ser de fato replicado em outro. A questão do $1 numa empresa é diferente de $1 em outra. Tem a do Fordismo também. Isso aí eu ia deixar mais pra frente quando a gente falar dos os 3 autores que ele fala aqui no livro. Mas olha que engraçado, Adriano. A gente leu o livro separadamente. E o trecho que fala sobre o propósito, eu tinha destacado. Acho que algumas horas depois você mandou no nosso grupo lá com todos os funcionários do Market Makers a historinha do... Nem sei se eu destaquei aqui na pauta. Da Duckworth, né? Da Angela Duckworth, que contou a parábola dos três pedreiros, né? Sim. Perguntou para eles, o que você está fazendo? O primeiro disse, eu estou assentando tijolos. O segundo disse, eu estou construindo uma igreja. E o terceiro disse, eu estou construindo a casa de Deus. Então, o primeiro pedreiro tem um emprego, o segundo tem uma carreira e o terceiro tem um chamado, um propósito, né? Então, a conclusão é quando o objetivo principal de uma empresa é tão importante para o mundo que obriga seus funcionários a verem seu trabalho como um chamado, então é aí que as culturas formidáveis aparecem. Né? A gente ficou muito se questionando qual que é o propósito, né, do Market Makers, porque a gente como produtor de conteúdo, né, essa ideia de trazer pessoas para falar das suas filosofias de investimento, eu acredito que hoje a gente se vê como um hub de conhecimento, pegar pessoas que têm um conhecimento específico em determinadas áreas e trazer isso para milhares, agora milhões de pessoas que nos acompanham. Democratizar o acesso à informação. Sim. E com isso democratizar o acesso. Mais pessoas beberem da inteligência que você passou aí. Agora, é um business e se vocês fizerem isso certo, vai dar dinheiro, mas esse não é o propósito. Exato. O propósito é give back, to make the world better, né? Então, eu penso muito que nem vocês, qual é o meu propósito, qual é o propósito da SET. E penso muito nisso, porque o propósito, o que eu falava, me parece muito assim, o propósito da Disney, make dreams come true, né? Porque se você pode até não ser uma pessoa muito rica, mas você investe, vamos dizer, $100 mil, e você faz aqueles $100 mil virar 10 milhões numa vida, não é nem para pessoa, porque isso aí vai demorar décadas, mas para as gerações futuras, né? Dinheiro geracional, você vai make dreams come true, muito para o futuro, ou talvez vai até resolver grandes problemas na sociedade. Se uma pessoa investe $1 milhão hoje e daqui a 30, 35 anos vale $100 milhões, talvez ela use aquele dinheiro depois que morrer por uma causa boa, que nem eu dou o exemplo do Ed, o tocador de clarinete que doou o dinheiro dele todo para as faculdades, né? E eu acho que esse do propósito, quando você realmente vive o propósito, você vai ter certas coisas que são non-negotiable, né? Non-negotiable. Então, você vai ter coisas que vão contra esse propósito. Então, por isso que eu acho que a gente é diferente nesse sentido, porque o máximo possível eu tento ver e eu falo com o meu time para a gente focar no investidor, nos nossos sócios, as pessoas que a gente vai fazer o dream deles come true. Então, isso aí, ele elimina uma porção de coisas que são opções de crescimento para uma firma de asset management. Você não pode ir naquela direção, porque tem muitos
growth Sereias. avenues. Tem muitas sereias. Que você vai seguir que não vão ser as melhores coisas. E eu cheguei a essa conclusão não só agora, mas durante os 15 anos que eu trabalhei no business, né, 16 anos antes de começar a SET, eu vi isso nas companhias que eu trabalhei, que o propósito dos fundos estava muito longe do que era para ser. Sabe, as pessoas falam, não, eu quero democratizar o investimento, então entra numa área de varejo com esse propósito, mas, na verdade, não é nada disso. O propósito é botar dinheiro no bolso, sabe? Então, eu acho que essa questão, quando eu vejo, aí as pessoas me perguntam, pô, mas Zuckerberg, Facebook, não é tão bom. Quando você olha para o business, propósito do business, eles têm um propósito bom, que é criar comunidades, né? Social media, tudo. Mas esse propósito, ele tem que ser um win-win. E aí, se eu chegar com não é um win-win, porque eu acho que a sociedade está meio que perdendo com isso. Talvez hoje não importe, mas daqui a... Você vê a Google é um win-win, porque eles estão organizando a informação do mundo. A Facebook já não sei se é. Não sei. Eu acho que foi criado para ser... Mas quando eu vejo os meus filhos passando o dia inteiro no telefone, né, fazendo assim, eu acho que eu questiono esse win-win.